Construído entre 1908 e 1910, o RMS Titanic da White Star Line viria a afundar em 1912, no dia 14 de abril. Ou seja, hoje faz 109 anos do naufrágio do maior e mais conhecido navio da cultura pop mundial. E é por isso que eu escolhi ele para hoje inaugurar o 10 filmes. Essa série que vai sair aqui no Pipoca de Pedra, onde eu vou contar sempre, semanalmente, 10 filmes baseados em fatos que contam toda a história da humanidade. Começando hoje por 10 filmes baseados no Titanic, sem falar do de 1997, do James Cameron. Lembrando, se você quiser mais informações sobre a construção do navio e toda a história que ronda o Titanic, eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu conto toda a história da construção dele. Ficou bem legal, saiu aqui no canal no ano passado. Bem, a gente começa a nossa história de filmes também em 1912, com Dorothy Gibson, uma passageira da primeira classe que estava no Titanic. Ela era atriz e assim que o navio naufragou, ela foi convidada para atuar em um filme sobre o naufrágio do Titanic. Ela acaba interpretando ela mesma e reza a lenda que ela até usou as roupas que ela estava usando na noite do naufrágio. Bem dodói ela, né? Enfim, o filme saiu, foi feito bastante às pressas, porque era só realmente para pegar o hype do naufrágio, mas tá lá. Foi um grande sucesso na época e em 1914 ele acabou sendo perdido por conta de um incêndio no estúdio e até hoje só temos algumas fotos da produção. Ainda em 1912, superando o filme anterior que só tinha 10 minutos, a gente tem um marco no cinema alemão, agora com 35 minutos, Na Noite e no Gelo, ou como é dito em alemão, In Nacht und Eis, eu acho. Não sei falar alemão também. Ele foi produzido pela Continental Films e tinha 35 minutos, quase o triplo do que habitualmente os filmes mudos tinham naquela época. Já em 1929 a gente tem uma das maiores loucuras da história do cinema, que é o Atlantic ou Titanic, ou Atlantis, que foi um filme que simultaneamente foram gravadas 4 versões dele. Então a gente tinha uma versão britânica chamada Titanic, uma versão alemã chamada Atlantic, uma versão francesa chamada Atlantis e uma versão muda, todas do mesmo filme. Bem, o filme é um dos primeiros a abordar realmente esse romance proibido que se passa no navio, né, entre um passageiro e um integrante da tripulação. Ele foi filmado a bordo do Majestic, que era também um navio da White Star Line, assim como o Titanic. E ele é o primeiro filme a ter uma cena da tripulação cantando Near Margot to Tree, que é a música que supostamente teria sido tocada pela banda enquanto o navio afundava. E apesar dele ter tido essa cena no Majestic muito bem feita sobre o naufrágio, a cena na época foi cortada em prol de respeito ao trauma dos passageiros que ainda estavam vivos e tinham sobrevivido ao naufrágio. Em 1943 surge o Titanic nazista. O Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, acaba encomendando um filme onde mostraria não só a superioridade do cinema alemão perante todos os outros, como botaria a culpa do naufrágio do Titanic tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. O filme acabou marcando por ser o primeiro chamado apenas de Titanic e também é o primeiro que mistura personagens ficcionais com personagens que realmente existiram e estiveram no navio. O Goebbels acabou não gostando tanto do resultado final, e o filme foi banido da Alemanha nazista, nunca sendo exibido na Alemanha e ficando inclusive proibido em vários países por vários anos. Inclusive até hoje é meio difícil encontrar o Titanic nazista para você assistir. O Herbert Selping, que foi o diretor do filme, acabou sendo preso durante a produção por falar mal do governo nazista. Ele foi preso, substituído, o novo diretor sequer foi acreditado, e o Selping foi encontrado morto, enforcado na prisão poucos dias depois. Bem, o Titanic nazista foi filmado a bordo do SS Capricorn e, curiosamente, 2 anos depois, durante o fim da Segunda Guerra, o SS Capricorn, que era um navio prisão flutuante, digamos assim, onde os nazistas aprisionavam os judeus capturados, ele foi bombardeado pela Royal Air Force britânica e acabou naufragando, causando 3 vezes o número de mortes do Titanic original. Passamos para 10 anos no futuro, em 1953, onde pela primeira vez nós temos o Titanic no Oscar. O filme da MGM trazia a história de uma mãe que está totalmente desiludida com o seu casamento e acaba deixando sua vida de luxo no Reino Unido para fugir com seus filhos para os Estados Unidos. O pai delas acaba descobrindo, compra uma passagem de primeira classe e vai tentar resgatar o amor de seus filhos e de sua ex-esposa a bordo do Titanic. Ele foi um dos filmes mais queridos da época, apesar de vários erros históricos, a sirene de emergência que nunca existiu, o próprio fato do navio não se partir ao meio, que um pouco mais tarde a gente fala sobre isso.
Mas a inovação que o Titanic já traria para o cinema garantiu ao filme o Oscar de melhor argumento e uma indicação ao Oscar de melhor direção de arte. E 5 anos depois, o queridíssimo livro do Walter Lord, Eu Somente Deus por Testemunha, ou Uma Noite para Relembrar, acaba ganhando sua adaptação para o cinema. O filme de 58 tem consultoria direta do Joseph Boxhall, que era o terceiro oficial em comando na noite do naufrágio. Ele acabou dando várias dicas do que realmente aconteceu e fazendo assim o filme considerado pelos entusiastas como o mais apurado e mais fiel já feito sobre o navio. Nas premiações, ele acabou ganhando o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em língua inglesa e foi indicado a vários prêmios no BAFTA. Em 1980 surge o filme mais bizarro já feito sobre o Titanic, o Resgatando o Titanic. O Resgate do Titanic é um filme baseado em um livro de mesmo nome, do Clive Cussler, que tem a ideia de trazer o Titanic de volta para a superfície usando bombas de ás e canões pneumáticos para resgatar uma recompensa, uma grande joia que estava escondida dentro do navio. Então é isso, o filme traz o Titanic para o nível do mar e ele é ancorado em Nova York e é tosquíssimo. E é claro, ele não ficaria de fora das premiações, ele foi indicado ao Framboesa de pior filme, pior roteiro e pior ator coadjuvante. Chegamos em 1996 e tudo mudou, porque 10 anos antes, em 1986, nós encontramos o Titanic no fundo do mar. E ao encontrar o Titanic, várias dúvidas foram tiradas, como por exemplo a de que o navio realmente se partiu ao meio antes de naufragar. Então, a partir daí, todos os filmes abordariam a partição, a divisão em dois do Titanic antes do naufrágio, e o primeiro desses, de 1996, traria Catherine Zeta-Jones embarcando no Titanic. Além de ser o primeiro filme que mostra o Titanic partindo ao meio, ele é o único filme que mostra o desembarque dos sobreviventes em Nova York, e é uma baita produção, um filme divertidíssimo, mas que foi totalmente ofuscado pelo filme de 1997 do James Cameron. Bem, hoje nós não vamos falar do filme do James Cameron, que tá aqui, bem bonitinho, o Jack Rose me acompanhando, pois nós vamos fazer um vídeo específico só sobre o filme do James Cameron já, então se inscreve porque talvez ele saia ainda nessa semana. Bem, então encerrando nossa lista aqui de 10 produções sobre Titanic com 2 séries. Primeiro nós temos Titanic, de 2012, uma minissérie em 4 episódios que conta a história de vários sobreviventes e vai intercalando a vida desses sobreviventes até ter um episódio totalmente focado no naufrágio, o 4º episódio totalmente focado no naufrágio. É bem legal, ela foi lançada no centenário do navio, então é bem divertida, é bem legal, vale muito a pena ir atrás. E a outra é o Titanic Sangue e Aço, dessa vez com 12 episódios. Ele é uma série que mostra todo o progresso do Titanic antes da sua viagem inaugural. Então toda a parte dos construtores, todos os industrialistas que estavam por trás e todo realmente esses bastidores antes da viagem inaugural do Titanic. E além disso ele mostra também todo o movimento feminista da Irlanda e todas as intrigas políticas entre os católicos e protestantes, entre os republicanos e o pessoal a favor da União. Enfim, é um filme bastante repleto, bastante histórico, bastante legal. E é isso, meus queridos, essa foi a primeira lista. Desculpa pela qualidade do áudio, a câmera deu pau no microfone aqui. Mas esse é o primeiro vídeo dessa série de 10 filmes. A gente vai trazer várias listas de 10 filmes por aí, sobre Roma, sobre Grécia, Egito, Idade Média, Idade Moderna, enfim. Inclusive, comenta aqui embaixo qual lista de 10 filmes você também quer saber. E é claro, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar e de nos escutar lá no Spotify, Deezer, Anchor, SoundCloud, o Castbox, o nosso podcast, o Pipocast, o podcast que é um estouro que tá bem legal também. Beleza, galera? Até mais.